Está no ar, hein, parceirinho? Irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o Vasco informou, tá, que vai apresentar de forma oficial 2 reforços nessa terça-feira, tá? Terça-feira, 3 horas da tarde, no CT dos profissionais. Serão apresentados o meia Tietê e também o zagueiro Lucas Oliveira. Todo mundo de olho aí na Vasco TV para essa entrevista coletiva. Falando em zagueiro, o Manuel Capasso, o zagueiro do Vasco, o zagueiro que está voltando de empréstimo do Olímpia do Paraguai, tá? Tava negociando, eu passei para vocês ontem essa informação. Ele estava negociando com o Peñarol, tá? O Peñarol tinha tentado contratar o Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, experiente, que estava no Atlético Mineiro, e agora está chegando no Vasco, né? O Vasco conseguiu, né, trazer o Maurício Lemos porque ofereceu um salário maior, tá? E aí o Peñarol focou no zagueiro do Vasco, no Capasso, tá? Porém, o empresário do Capasso disse que não teve acordo, tá? Com os números apresentados pelo Peñarol, o Capasso não vai jogar no time uruguaio. O salário deve ter sido baixo, né? A proposta deve ter sido muito baixa. E aí, irmão, é por isso que a gente fica vendo todo ano Libertadores, né? Todo ano Libertadores é final brasileira, brasileiro chegando. Os clubes sul-americanos, cara, ó, Uruguai, Argentino, Paraguai, chileno, cara, tá todo mundo, ó, sem grana, maluco, não conseguiram. O Peñarol, tá? Peñarol, que é um grande time aí sul-americano, não conseguiu convencer o Capasso a jogar no Uruguai. Enquanto isso, o Vasco continua procurando time para o Capasso. Parceiro, lembra do atacante Cleiton, que o Vasco emprestou para o Rio Ave de Portugal? Aliás, o Rio Ave é um dos clubes que o Marinacci é dono, né? Cara, o Cleiton, maluco, no Vasco, ele chegou. Primeira partida foi titular com o Ramon Dias naquela semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Foi bem naquele jogo, né? Se apresentou, chutou pro gol, mostrou que é um centroavante veloz e tal. E aí nunca mais teve oportunidade, porque o Verratti não dá, né? Não deu oportunidade, né, para ele jogar. E aí teve um jogo que o Verratti estava suspenso. Ele entrou contra o Juventude fora, 2-0 Juventude. E aí ele não jogou nada, já estava até gordo, maluco. Caramba, não teve, né? Não foi profissional, né? Cara, o cara quando perde a forma física, irmão, para mim não é profissional. Mas ele não tá jogando na reserva, não importa. Tem que estar preparado para a oportunidade. Teve a oportunidade, não conseguiu agarrar ela porque já estava pesado. E aí o Vasco emprestou ele para Portugal, para o Rio Ave. Cara, o maluco tem 17 jogos, 11 gols, 2 assistências, cara. Tá arrebentando no futebol português, pra vocês verem, né? Meu amigo, às vezes o Vasco traz um jogador igual o Maxime Domingues. Não, ele tá bem lá na Liga Portuguesa. Irmão, ó, não diz nada. Olha o Cleiton metendo gol pra caramba, maluco. Não é parâmetro pra nada, né? Agora, falando em atacante, o Vasco quer anunciar um atacante nas próximas semanas, tá? Anunciar logo, para ele chegar, ganhar ritmo de jogo, entrosar com o time, pegar questões de esquema tático com o treinador, tá? Então o Vasco está correndo aí no mercado para contratar pelo menos um atacante para fortalecer esse elenco do Fábio Carille. E aí surgiu a notícia de que o Vasco estaria interessado no ponta-direita angolano Lloyd Augusto. Lloyd Augusto, jogador jovem, tá? De 24 anos, joga no ataque pelo lado direito, tá na Turquia, é do Alanyaspor da Turquia, tem contrato até junho de 2027, é um jogador que o Scout, né, o departamento de análise de desempenho do Vasco, está analisando para ver se o Vasco contrata ou não. E aí eu já vou dar minha opinião aqui, pode até ser que esse cara chegue e arrebente. Mas, cara, jogador angolano, tá numa liga, que não é tão forte assim que a turca. Irmão, não dá, cara, não dá. A gente precisa de um cara que chegue para jogar, irmão. Cara que chegue para jogar, cara, para ser titular. O Vasco não tem atacante pelo lado. O David e o Adson estão machucados.
tá? Essa posição é muito carente. Então o Vasco tem que ir com muito cuidado no mercado. O Vasco foi no mercado procurar o Rony, tá? O pai dele já falou por que não topou, tá? O Vasco queria um empréstimo do Palmeiras e ainda dividir salário com o Palmeiras, tá? Nesse modelo de negócio, o Rony não topou, tá? Então, por isso, o Vasco não vai conseguir contratar o Rony. Outro jogador que o Vasco ainda está insistindo ali para contratar é o atacante Wanderson do Internacional. Já entrou em acordo com o Internacional, do Internacional emprestar o jogador, tá? Só que o Vasco ainda não chegou na pedida salarial do jogador. Tá? O jogador quer 800 mil, o Vasco ofereceu 500, o Vasco tenta aumentar um pouquinho essa proposta para convencer o jogador e trazer o jogador para São Januário. O Sporting de Portugal voltou a sondar o Léo Jardim, maluco, goleiro do Vasco, tá? O Sporting já tinha procurado o goleiro na última janela, tá? Agora volta a procurar o Léo Jardim. O Vasco tá em conversas para renovar o contrato do jogador, porque o jogador, cara, tem contrato até o final desse ano, até dezembro de 2025. No meio do ano já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça em janeiro de 26. O Sporting está de olho nisso, tá? Por isso que o Vasco vai aumentar o salário dele e aumentar o contrato dele, que deve ter mais 4 anos, tá? 26, 27, 28, 29. Deve ir até dezembro de 2029, tá? O novo contrato do Léo Jardim, que hoje tem multa de 30 milhões de euros. Se o Sport quiser levar agora, tem que pagar 30 milhões de euros para o Vasco. Outro jogador que o Vasco não quer perder é o atacante Ryan, tá? Também já está conversando para renovar contrato, para o Vasco não perder o jogador também no meio do ano. Ele também poderá assinar um pré-contrato para sair de graça em janeiro de 26. Então o Vasco também está em andamento com essa negociação de contrato, né? essa ampliação de contrato com o Ryan. Para vocês terem uma ideia, muita gente me perguntando como que funcionam as contratações do Vasco. Cara, quem indica reforços é o Felipe, a comissão técnica e o departamento de análise de desempenho, os scouts, tá? Então é Felipe, comissão técnica e o departamento de scouts. Tá? O Marcelo Santana já faz uma segunda atividade, né? Quando o Vasco indica o jogador, ele que negocia com o jogador. Esse é o papel do diretor executivo de futebol do Vasco, do Marcelo Santana. Até agora, desde que o Marcelo Santana chegou, ele só indicou um jogador, que foi o goleiro Daniel Fusato, que chega para ser reserva do Léo Jardim. Parceiro, tem novidade aí sobre o Marinacks, tá? Muita coisa sendo falada sobre o Marinacks, voltaram a falar do Marinacks, tá? Por quê? Porque o Conselho do São Paulo é contra o acordo do clube para vender parte da base para o grego, tá? E aí, dando errado no São Paulo, óbvio, sobra o Vasco para ele mirar, tá? E a informação nova é o seguinte, o Vasco enviou documentos para ele pediu outros documentos, o Vasco já enviou, tá? Não tem mais nada para enviar, ele não pediu mais nada, tá? Só está analisando para colocar uma proposta na mesa e a diretoria do Vasco espera que essa proposta venha a partir do dia 20, tá? Vai ter mais uma semana aí para analisar documentos e a partir do dia 20 a gente deve ter uma proposta oficial na mesa, meu amigo, uma proposta oficial na mesa para o grego adquirir a Vasco SAF, é o que todo mundo, meu amigo, é o que todo mundo está esperando, né, cara? A galera tá ansiosa por um Vasco mais forte, né, cara? Ansiosa para que dê certo o negócio, né? Para que o negócio dê certo, para que o Vasco ande. Cara, a gente fica vendo, tem que falar isso, irmão. A gente vê o Bahia, a gente vê o Botafogo, todo mundo andando, né, cara? Todo mundo vai andando, maluco, e o Vasco, irmão, o Vasco vendeu, não deu certo, e agora com o Marinacks a gente espera que dê tudo certo, né, irmão? Que o Vasco possa ser vendido de uma forma boa, né? Uma forma boa, que não traga mais confusão ao clube, igual foi a venda aí da 777. Queria que você comentasse, cara, se você ainda tá com essa expectativa alta com relação ao grego, tá? Como é que tá esse coração de vascaíno aí? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.